em tua presença. Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que alegria, terceiro dia de jejum, vencemos, meu povo, vencemos, estamos vencendo na verdade, né, temos o dia ainda pela frente, mas Deus nos dá graça, glória a Deus. 4 e 3, eu acho que são agora. 4 e 5. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor Espírito Santo. Eu me apresento, Pai, diante de Ti, no Teu trono da graça, Pai, diante das Tuas cortes celestiais, lavada e remida no sangue de Jesus. Apresenta essa live, Senhor, e te entrego o controle e domínio dela, Senhor Espírito Santo. Liga, Papai, o meu coração com o Teu, minha mente com a Tua, minha boca com a Tua, Pai. Que não saia nada de mim, Senhor, mas que venha o Teu alimento. Que venha, Senhor, aquilo que é diretamente de Ti, Pai amado. Senhor Espírito Santo, coloca um cercado, Senhor, de anjos ao meu redor, ao redor dos meus filhos. Lava-nos com o sangue de Jesus e guarda-nos, blinda-nos, Senhor. Coloca-nos com um cercado de fogo, uma redoma de fogo, protegidos, blindados e guardados. Senhor, que o mal não tenha acesso a essas palavras, que o mal não tenha acesso à minha família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nos proteja, nos guarda, nos blinda de todo mal. Senhor Espírito Santo, eu me submeto à Tua autoridade, eu me submeto ao Teu senhorio, Senhor. Me entrego a Ti como uma filha se entrega aos braços do Pai. Assuma, Senhor, o controle, Senhor. Assuma o controle, Pai. Eis aqui os Teus filhinhos e filhinhas ansiosos, Senhor, e sedentos por mais de Ti, Papai. Que o Senhor cresça, Senhor, e eu suma, Senhor, durante esta live. Proteja-nos e blinda-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, a paz do Senhor. Terceiro dia de jejum, com muita alegria, muita alegria. Eu acho que eu vou aderir às lives às 4 da manhã. É algo que está ardendo em meu coração. Vamos ver o que é que o Senhor quer que a gente faça para o reino. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o propósito do Espírito Santo, evidência do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar do nosso amigo. Não existe um assunto que eu amo mais falar, que é do Senhor Espírito Santo. Glória a Deus, a paz, Anne, bem-vinda, Michele, Jussara, shalom, shalom, filha. As minhas filhas, olha, que orgulho. Que orgulho, gente. Olha, Deus tem colocado as filhas amadas dele para nós cuidarmos e a gente tem feito com muito carinho, com muito zelo, com muito temor também, né? Dá um pouco de frio na barriga. Nós não temos capacidade, mas é o Senhor quem nos capacita. Amém? E é nesse lugar que nós temos que estar, no lugar de onde nós não temos capacidade, mas é Ele quem nos capacita. Glória a Jesus. Marli, Deus abençoe, a paz, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Glória a Deus. Eu separei aqui alguns versículos, mas eu vou ler somente, não vou ler todos, porque eu acho que tem uns 10 aqui. Mas nós vamos falar hoje, as outras lives ficaram gravadas, tá bem? A live de ontem foi tremenda, foi sobre
arrependimento, assista. A primeira live também foi extraordinária, lives de ensino. Eu quero ver se eu venho à tarde, em torno da 1h30, ou talvez no final da tarde, vamos ver como é que vai estar o dia. Mas eu quero trazer mais uma live de busca do Espírito Santo, porque as lives da madrugada são lives mais de ensino, são lives de revelação. O Senhor, Ele diz, né, aquele que me busca, me encontra, né, aquele que me busca na madrugada, me encontra. O Senhor, Ele se revela muito, né, para nós na madrugada. Então as lives da madrugada são sempre lives de ensino, e durante o dia eu gosto de fazer uma outra live pra gente buscar a presença, para nós sentirmos a presença de Deus, para nós falarmos em línguas juntos e juntas. Shalom, Rosana, mais uma filha amada do Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. A Rosana tá lá na Inglaterra, né, Rosana? O horário lá é um pouquinho diferente, mas glória a Deus por isso. Às vezes é meia-noite, ela tá conversando comigo, 11 horas. Então, né, Deus também tem que abençoar, né, as filhas dele que estão aí fora do Brasil. Mas nós vamos falar hoje sobre o propósito do Espírito Santo, sobre a evidência do Espírito Santo, porque você precisa entender algumas coisas. Nós falamos ontem sobre arrependimento, a importância do arrependimento. E eu quero que você entenda que um dos propósitos do Espírito Santo é dado na passagem citada, que fala sobre confortar os crentes. Mas a Bíblia, ela cita outros propósitos, tá? E eu quero ler com você aqui alguns. Eu quero ler a passagem de Atos 2:4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Nós precisamos entender que falar em línguas quem concede é o Senhor. Então provavelmente você vai começar com uma sílaba, às vezes a gente começa imitando a língua do outro, mas o Senhor, Ele vai nos capacitando e vai nos dando mais línguas, tá? Eu quero ler com você também 1 Coríntios. Aleluia. Nós vamos ler 1 Coríntios 6:19, 1 Coríntios 6:17. Glória a Jesus. Vamos lá então. Glória a Deus. Primeiro aqui. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Então nós nos tornamos um só Espírito quando nós nos ajuntamos ao Senhor. Olha que tremendo isso. E 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que sois de vós, e que não sois de vós mesmos, né? Nós sabemos que nós somos templo, nós precisamos cuidar do nosso corpo como uma morada do Senhor Espírito Santo, amém? E entender que não é só o homem com a mulher que se ajunta e se torna uma carne só, não é só em amizade, né? Eu falo muitas vezes, principalmente quando eu tô fazendo a imersão de libertação de cativeiros sexuais, já quero avisar que nós vamos fazer mais uma imersão, tá? O Senhor pediu para que eu fizesse mais uma imersão de libertação. Eu queria fazer o DNA do céu, o Senhor ainda não me liberou para fazer, então vamos de novo fazer a imersão. Tem muitas filhas dele novas entrando no meu Instagram, então o Senhor, Ele sabe a necessidade de cada um, e a minha vida é dele, o propósito é dele, o ministério é dele, tudo é dele, né, gente? Meu corpo é dele, minha mente é dele, tudo é dele. Então nós precisamos entender que nós também criamos um laço de alma, né? Uma união de alma, né, e espírito com o próprio Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos um só. Por isso que fala, né, sobre os frutos do Espírito. Quando nós temos o Espírito Santo, nós devemos e vamos sim manifestar, desde que a gente faça a nossa parte também. Eu quero ler com você 2 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 2:10, mas tem vários aqui que eu vou passar para você, tá? Se você quiser pegar um caderno, uma caneta, aproveita e já pega, porque eu vou te passar bastante. Depois eu coloco na descrição do vídeo também esses versículos aqui, tá? 1 Coríntios 2:10. Glórias a Jesus. Vamos lá, não durma, fique comigo. Mas live de ensino é assim mesmo. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Então nós só temos acesso às coisas profundas de Deus através do Espírito Santo do Senhor.
Nós não temos como ter acesso através de conhecimento humano, com a mente natural. Tanto que a palavra diz que as coisas sobrenaturais de Deus são para pessoas sobrenaturais. Isso quer dizer o que? Nós precisamos estar inseridas no Espírito Santo de Deus, estar inseridas em relacionamento com Ele, estar inseridas na dependência dEle. Né? Ontem eu conversava com o Senhor e disse: Senhor, o Senhor estava mandando tantos filhos para mim cuidar, Pai, eu não tenho capacidade. Eu estava chorando mesmo ali no chão. E porque eu conheço o meu lugar, gente, né? Mas Ele falou: filha, sou eu que te capacito. E fica nesse lugar. Esse lugar de dependência do Senhor, esse lugar de entender que nós não somos nada, esse lugar de entender que não provém de nós a capacidade, a inteligência, esse lugar é um lugar seguro. É um lugar onde nós nos mantemos seguras, onde nós não damos lugar à soberba, não damos lugar ao orgulho, não damos lugar a demônios, não damos lugar a Satanás. Nós precisamos saber que a capacidade vem dele, o controle é dele, quem faz é ele. Mas para que ele possa agir, nós precisamos estar buscando o Senhor. Nós precisamos estar sempre na dependência, ouvindo a sua voz, o seu direcionamento. O que eu falei para vocês? Eu quero fazer a live todos os dias às 4 da manhã, mas não sei se é essa a direção do Senhor. Se for a direção dele, nós vamos ter a live todos os dias às 4 horas da manhã. Ai, mas apóstolo, às 4 da manhã é madrugada. Sim, porque eu preciso incentivar vocês a irem nas águas profundas. Aqui nós damos alimento sólido, aqui não tem leitinho não, gente. Aqui é alimento sólido, é pro povo que quer mergulhar mesmo nos rios de águas vivas. É pro povo que não quer água pelas canelas, né? Não tem como eu ser uma pessoa que eu vou mergulhando, que eu vou indo no profundo, que eu abro mão de tanta coisa na minha vida para seguir ao Senhor, para obedecer ao Senhor. O ramanto corrobodogoche canta rabadagassou. Ramanto kuirosho tokoromonoyoshe canta ramanayassou. Ramandegebassou. Pai, eu chamo os teus anjos agora de guerra, Senhor, em nome de Jesus. Anjos de guerrilha, Senhor, agora em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que a guerra não é nossa, Senhor, a guerra é tua, Pai. Em nome de Jesus, eu peço agora a tua proteção. Eu peço agora, Senhor, os teus anjos, Senhor, guerreando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, limpando o ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cercando a minha casa, cercando a casa dos meus filhos, Pai, em nome de Jesus. O ramanto corrobodogoche canta rabadagassou. Que bênção, Michele. Olha só, 2 anos já. Que coisa linda, que coisa. Deus tem feito tantas coisas lindas. Bem-vinda, amada. Pois me chama lá no WhatsApp, me dá um oizinho. Glória a Deus. Tem um monte de filhas aí do Senhor que estão comigo há um tempo já. Ontem eu vi no Instagram também, pessoas há 2 anos. Nossa, eu fico tão feliz, porque às vezes a gente não vê, né, o resultado, mas a gente segue fazendo. A gente segue fazendo, mas sempre dá fruto. Glória a Deus por isso. Que benção. Foi benção demais na Ilha da Pintada, né? Foi benção demais. Amém? Então, nós temos também em Romanos 5:5, João 16:10, Romanos 8:26, João 14:26, João 4:24, Romanos 8:11. Eu gostaria de ler todos os versículos, mas a gente não vai ter tempo suficiente, porque o Instagram dá 1h10, 1h20, ele já corta a live, tá? Então eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a tua vida. Quem tiver enfermidade pode ficar bem tranquila que o Senhor vai te curar até o final dessa live. Você vai ser curada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu quero falar com você sobre a evidência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem muitos propósitos na nossa vida. Mas o principal propósito e a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo é fazer do cristão uma testemunha poderosa do Evangelho. Muitas pessoas, elas não são batizadas em línguas. E a Bíblia fala que nem todos serão, tá? A gente deve buscar, sim, o batismo, mas a Bíblia fala que nem todos serão, tá? E isso não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo de Deus. Todo cristão tem o Espírito Santo. Isso é só uma evidência, amém? É uma evidência. A palavra de Deus fala em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que glória, né? Que bênção. O Espírito Santo, o poder que Deus nos dá não é só para
para realizar as obras, mas é também para sermos testemunhas vivas, para pregar o evangelho com ousadia. A palavra de Deus fala, né, que Pedro pregava com ousadia, fala sobre, né, ter algo diferente na nossa pregação. É isso, quem nos dá é o Senhor Espírito Santo, não é por mérito meu, né? A sabedoria que nós temos, o discernimento, a eloquência que muitas vezes a gente tem, às vezes eu fico olhando, gente do céu, como pode, né? Mas é o Espírito Santo. Quanto mais a gente se santifica, quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente ora, mais o Senhor vai trazer evidências, olha o filtro aparecendo, evidências de que Ele tá na nossa vida. Gente, eu uso filtro mesmo, porque a gente não tem tempo de se maquiar e vocês também não são obrigadas a me ver com as minhas olheiras, né? Eu acordo a 1 da manhã, às vezes eu acordo de vez, às vezes eu vou acordando, meio dormindo e oro. Essa noite foi uma noite de muita batalha espiritual, né? E eu sei pela forma dos meus sonhos, né? Então, na verdade, esses 3 dias têm sido dias de batalha espiritual. Mas glória a Deus por isso, né? Porque se estamos tendo batalhas espirituais é porque o Senhor está fazendo, né? E glória a Deus, o Senhor nos guarda, nos blinda, nos protege e blinda os nossos. Amém? Então, a evidência do batismo do Espírito Santo foi concedida imediatamente na vida do apóstolo Pedro, ó, que eu estava falando para vocês aqui. Antes do dia de Pentecostes, ele tinha covardemente negado que conhecia o Senhor Jesus, né? Nós conhecemos bem essa passagem da Bíblia. Após o seu batismo no Espírito Santo, Pedro levantou-se, deu um testemunho poderoso do Evangelho que resultou no Pentecostes. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Não é a nossa capacidade, não somos nós. Não somos nós. E nós precisamos entender isso, né? Então resultou na salvação de 3.000 pessoas. Foi o poder do Espírito Santo. Eu tô toda arrepiada, gente, aqui. Que alegria. É muito bom. Foi o poder do Espírito Santo na igreja primitiva que resultou na divulgação no mundo. O livro de Atos é um registro desse testemunho poderoso que foi a evidência do batismo no Espírito Santo. Fala aqui muito claro, evidência. Foi uma evidência. Foi uma prova. Uma das, porque tem várias provas, tá? Várias provas. Então, nós precisamos ler na Bíblia as 7 passagens do Novo Testamento onde a palavra batizar é usada em relação ao Espírito Santo. Presta atenção que isso aqui é poderoso para tua vida. Em 4 dessas passagens estão as palavras de João Batista registradas nos evangelhos. Então, Mateus 3,11, olha o que diz a palavra de Deus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Entenda que batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra. Tá bom? Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1,8. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Eu não conhecia, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1,33. E Jesus também falou sobre o batismo do Espírito Santo. Com o batismo do Espírito Santo, enfim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Atos 1,5. Então, quando Pedro falou dos eventos que tomaram lugar na casa de Cornélio, ele citou as palavras de Jesus. Lá em Atos 11,16, o próprio Pedro falou, né? Pedro falou o seguinte, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Paulo também fala, né? Ele fala sobre batizar. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Desculpa, gente. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Amém.
está sendo revelada, pregada em nome de Jesus. Eu creio e recebo. Minha filha Aurora, 1 mês e 7 dias, será curada. Já vamos orar por ela, já vou orar agora até. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, agora, eu ministro sobre a Aurora, refluxo, eu te dou uma ordem, saia, aparelho digestivo e digestório agora, eu te dou uma ordem, funcione normalmente. A válvula agora, a válvula do esôfago, eu te dou uma ordem, feche e abra normalmente em nome de Jesus. Válvula do esôfago, feche e abra normalmente em nome de Jesus. Senhor, pelos olhos da fé eu toco no estômago, Pai, declaro curada. Toco no esôfago, Pai, curada. Toda a parte digestiva curada. Refluxo fora. Fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal sobre a Aurora fora. Em nome de Jesus. Seja curada agora. Curada agora. Curada agora. Curada agora. Ramande gebasso. Riomonto corrobodogoche cantarabadagasso. Rioboshoto, eu repreendo engasgo. Rioboto corrobodogoche cantarabadagasso. Eu repreendo todo e qualquer mal no aparelho neurológico. Rioboshoto corrobodogoche. Eu declaro a Aurora perfeita. Perfeita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curada. Curada. A Aurora está curada. Declare sobre ela, Michele, curada, curada em nome de Jesus, curada em nome de Jesus, curada em nome de Jesus, curada em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Então, o uso de frase batizar com o Espírito Santo, em o Espírito Santo, é o mesmo como quando usado para descrever o batismo do cristão nas águas, tá? Então, em ambos os casos, batismo é uma confirmação externa de condição espiritual interna, amém? O Espírito Santo veio dos céus para os discípulos no dia de Pentecostes e os imergiu, os batizou. Pedro disse que essa experiência foi o cumprimento da promessa de Deus. Então, essa promessa ela foi dada lá em Joel 2:28, tá? É uma promessa que já vem do Velho Testamento. Do Antigo, né? Não velho. Ai, gente, tô meio dormindo ainda. Do Antigo Testamento, né? Não é velho porque ele continua sendo novo, né? Ele continua valendo. Mas vem do Antigo Testamento. Vem do Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele é invisível aos olhos naturais e Jesus o comparou ao vento. Lá em João 3:8, aí nós vamos falar sobre o sinal físico, tá? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, né? Nós não sabemos realmente para onde vem, para onde vai, porque é o Senhor que nos guia. Aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito Santo, amém? Ele é direcionado pelo Senhor Espírito Santo. E o Senhor Espírito Santo, ele não é somente um vento, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, tá? A palavra de Deus fala, não entristeçais o Espírito Santo. Quem consegue buscar o Senhor e ter relacionamento mais íntimo com Ele, consegue senti-lo como uma pessoa. Muitas vezes a gente consegue ouvir o sorriso, a gente consegue sentir o sentimento, porque Ele tem sentimento. Se Deus fala que nós não devemos entristecê-lo, é porque Ele tem sentimento de tristeza, de alegria. Amém? Se ele ora, né, com gemidos inexprimíveis, se ele tem essa condição, né, de se colocar mesmo em quebrantamento ao nosso favor, é porque ele é uma pessoa, não física, mas espiritual. Então não trate o Senhor Espírito Santo como uma pomba, não trate o Senhor, o Espírito Santo, porque na verdade ali foi uma evidência, né? Foi uma evidência visual, foi algo que o Senhor prometeu na palavra, e o Senhor ele zela pela sua palavra, ele cumpre a sua palavra, né? Mas é algo que nós não vamos entender porque que Deus escolheu justamente uma pomba, nós não vamos entender isso é um mistério do Senhor, mas nós precisamos entender que o Senhor Espírito Santo ele é uma pessoa, a Bíblia fala sobre isso, amém? Então trate ele como uma pessoa, amém? Glória a Jesus. Esses dias eu tava conversando com o Senhor, né, e eu converso muito com o Senhor, e falando assim, Senhor, que eu tava com medo, né, de algumas situações, assim, não é medo, é temor, né, e muita coisa mudando, muita coisa se movimentando, e a gente é ser humano, né, e a gente sabe o nosso lugar, as nossas limitações, e o Senhor diz assim, só confia em mim,
Só confia em mim, filho. Só confia em mim. Então, é um lugar onde o Senhor quer que a gente esteja, um lugar de confiança nele, né? Desculpa, eu tô sem café por conta do jejum, então de vez em quando eu vou bocejar, tá? Amém? Então, embora o vento seja invisível, os efeitos que ele produz podem ser vistos e ouvidos, né? Então, quando o vento sopra, a poeira sobe, as árvores se curvam, as folhas caem. Então, nós conseguimos ver quando é o vento se movimentando. Então, o mesmo acontece com o Espírito Santo. Embora ele seja invisível, os efeitos que o Espírito Santo produz podem ser vistos e ouvidos, tá? Você pode ouvir, você pode sentir o abraço, você pode sentir a presença, você pode sentir o cheiro, você pode ouvir a voz, você pode sentir quando ele chega, você pode sentir, saber quando ele está ali. Há 3 passagens do Novo Testamento onde nós lemos o que aconteceu quando as pessoas foram batizadas. Aí eu quero que você preste atenção nisso, porque é muito lindo, tá? Essa parte aqui é muito linda. Dia de Pentecostes, né, que todo mundo sabe, que é lá em Atos 2 até o 4, que diz assim, o registro do que aconteceu no dia de Pentecostes fala assim, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essas outras línguas, gente, eram também línguas de outros países, tá? Tem pessoas que falam, viu? Em língua russa, língua chinesa. Tem gente que fala em francês. Eu conheço um apóstolo que ele fala em língua francesa. É a coisa mais linda do mundo, tá bom? Mas não quer dizer que você vai receber o batismo em línguas e vai falar em uma língua de outro país. Pode ser que seja uma língua estranha, tá? A língua do céu que a gente chama. Mas também tem demônio que fala em línguas, tá? Só pra vocês saberem. Mas a gente consegue identificar, viu, gente? Quem tem discernimento de espírito consegue identificar. Eu consigo identificar. Eu consigo. O Senhor ensinou, né? Até quando é uma bruxa, tá? Bruxas também têm uma língua em específico. Na casa de Cornélio, em Atos 10, 4 até o 46, registra, né, o que aconteceu quando Pedro pregava para um homem chamado Cornélio e sua família. Eu amo essa passagem, né? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos. E os que ouviam a palavra e os fiéis eram da circuncisão, que vieram com Pedro. Admiravam-se porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, né? Não eram judeus. Olha que tremendo isso. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aleluia. Atos 10, 4 até o 4:6. Glória a Deus, né? E os convertidos em Éfeso. Atos 19, 6, né? Fala ali o que aconteceu com o primeiro grupo convertido em Éfeso. Olha que lindo isso, gente. Ai, meu Deus, a gente foi chamado para viver a igreja de Atos, né? Nós temos vivido, eu tenho vivido isso, e glória a Deus por isso. Nós fomos chamados para viver essa igreja aqui, né? Por isso que o Senhor deixou ela registrada, porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é uma igreja de atos, ela é uma igreja que tem evidências, ela é uma igreja que tem curas, ela é uma igreja que tem manifestação do Espírito Santo, tem batismo com o Espírito Santo, tem conversão, tem arrependimento. Essa é a igreja de Cristo, amém? O que não vem disso é religião, amém? O nosso parâmetro de igreja é a igreja de Atos. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor Espírito Santo. Diz assim, e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tantos falavam em línguas como profetizavam. Agora deixa eu falar algo para você aqui que o Senhor me trouxe. Olha que tremendo, são 3 passagens, e cada uma de uma forma diferente, gente. Olha que lindo como Deus ele é maravilhoso. Porque a primeira foi enquanto eles estavam lá, né, adorando, orando, enfim, lá em Pentecostes. A segunda, quando estava sendo pregada a palavra de Deus. E a terceira foi com a imposição de mãos. Vocês entendem que o Senhor Espírito Santo, ele pode batizar quando você está pregando, quando você está impondo as mãos, quando você está adorando, quando você está glorificando ao Senhor. É tremendo demais, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Outros sinais sobrenaturais do Espírito Santo, além de falar em outras línguas, são mencionados, tá? Então, ali no dia de Pentecostes teve o vento impetuoso, línguas visíveis de fogo. Eu já tive visão, tá? E às vezes eu vejo as línguas descendo quando uma pessoa vai ser batizada, ou eu vejo o anjo colocando também um chofar, né, que a gente chama, uma trombeta. Ali são duas evidências que eu sei que a pessoa vai ser batizada, e às vezes eu até falo, né, olha, eu tô vendo o anjo e tal, eu falo pra pessoa também ter noção que gerar a fé, né, gente, a gente precisa gerar a fé dentro do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então as línguas, elas podem ser idiomas conhecidos pelo homem, como eu falei pra vocês, que foi o que aconteceu, né, no dia de Pentecostes, porque diz lá em Atos 2, do 7 ao 8, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí falando? E como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha que tremendo, né, gente? Ai, é lindo demais. É lindo demais. É lindo demais. Então, línguas também pode ser um idioma não conhecido pelo homem, como eu falei pra vocês. Podem ser línguas estranhas, mas podem ser também. Shalom, shalom, Lu. Luéger, shalom, Deus abençoe. Ai, coisa mais linda, né? Falando shalom, shalom. É que já estão acostumadas com o meu oi. Glória a Deus. Então, nós podemos ter duas evidências, podemos ter várias formas de línguas, né? Não só duas, mas várias. Mais uma delas pode ser em língua de outro país. Eu já conheci gente que falava em chinês, mandarim. É muito lindo, né? Quantas são? Infinitas. Gente, hoje eu falo línguas que... em Minas eu recebi uma nova variedade de línguas, né? Lá o Senhor usou duas profetisas diferentes em momentos diferentes do culto, antes de eu pregar, para me ungir. Uma bruxinha. Para me ungir. Tá repreendido em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. Saiu. Para me ungir e... eu recebi uma nova variedade de línguas lá. E às vezes você vai recebendo nova variedade de línguas e vai deixando de falar as outras, tá? Eu creio que são níveis, tá? Então são níveis. Então as línguas, elas são, na verdade, recebidas, né, do batismo no Espírito Santo, mas elas têm muitos propósitos. Então assim, ó, lá em 1 Coríntios capítulo 14, fala alguns desses propósitos. No versículo 2, orar a Deus. Ah, já vamos orar. Vamos orar, Luéger. Fica aí que nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar e hoje vocês vão receber uma nova variedade. Quem não é batizada vai ser batizada hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem não tem ainda as línguas receberá. E quem já tem vai receber uma nova variedade. Amém? Deixa eu ver que oração aqui, gente, porque eu não posso me passar muito. 4:36. Deixa eu botar um outro tipo de louvor. Nós vamos falar mais essa parte aqui. E nós vamos fazer a busca, então, hein? Coração minhas raízes, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Eu não quero nunca perder o primeiro amor. Ai, nunca. Tão bom, né? É o que nos sustenta, gente. É o que nos sustenta. Então, propósito das línguas, orar a Deus. A própria edificação do crente, tá? Edificação significa crescimento espiritual. Então, quanto mais você ora em línguas, mais você cresce espiritualmente. Eu sou uma pessoa que realmente eu oro muito, muito, muito em línguas, tá? Eu tenho até dificuldade em orar na minha língua materna, aqui na língua, né, no português do Brasil, porque tenho dificuldade mesmo, tá, gente? Eu converso muito com Deus, né, nos meus momentos ali, mas eu, assim, quando eu vou orar mesmo, é sempre em línguas, tá? Mas isso é uma disciplina que você vai criando, tá bom? Eu já são 5 anos, né, desde que eu fui batizada. Eu fui batizada antes de ser batizada nas águas. Eu já recebi, inclusive lá na igreja do apóstolo Maurício, que o céu recolheu esses dias. Eu fui batizada lá.
eu comecei a falar a língua da apóstola Daniele, a primeira língua, que era babassuia, foi a primeira língua que eu falei, babassuia, e eu lembro que o Senhor, eu tava estendendo roupa na minha casa, passou uma pomba branca, e eu conversava muito, sempre conversei muito com o Senhor, e eu disse, Senhor, estendendo roupa, assim, eu lembro que era plano de prática, olha só, 5 anos atrás eu me lembro, gente. E eu falei, Senhor, como eu quero ser batizada. E ele falou assim, hoje eu vou te batizar, filha, hoje eu vou te dar o dom de línguas, né? E realmente foi assim, gente, não era nem batizada ainda, foi tipo, acho que 1 mês depois que eu me converti, eu já recebi ali, e desde então eu não deixei de buscar mais, né? Então, quanto mais você falar, mais o Senhor vai dar. A palavra de Deus fala lá em Atos, né? Quanto mais eles falavam, mais o Espírito Santo de Deus dava. Então, quanto mais você falar, mais o Espírito Santo de Deus vai dar. Quando interpretadas, elas edificam a igreja. Só que deixa eu falar algo pra você. Nem toda língua, ela é pra ser interpretada, tá bom? Existe uma variedade, uma qualidade de línguas que é para interpretação. Eu tenho dom de interpretação de línguas, mas não são todas que eu interpreto. É um tipo de língua. Como eu sei, o Espírito Santo de Deus que mostra, tá, gente? Porque é algo que grita dentro de mim. Então, às vezes parece hebraico, exatamente. Sonho da minha vida, né? Falar hebraico. Tô tentando aprender o Pai Nosso em hebraico, gente. Não é fácil, mas é um bloqueio. A gente sabe que é um bloqueio, né? Mas eu tô aprendendo o Pai Nosso em hebraico, gente. Vou começar a orar o Pai Nosso em hebraico. Em nome de Jesus. Profetizo. Glória a Deus. Então, para intercessão, né? Tem lá 1 Coríntios 14, que fala que é para intercessão. É um sinal para os incrédulos também, né? Mas aquele que é incrédulo, a gente continua achando que a gente é doido, enfim. Eu lembro que quando eu conheci o meu ex-marido, né, ele falava muito em línguas e, gente, eu era, né, da Umbanda, como todo mundo sabe. Quem não sabe, eu era da Umbanda. Ele chegava orando em línguas. E eu pensava, gente, esse homem, ele é doido. Meu Deus do céu, eu tô com um fanático, sangue de Jesus. Nem falava sangue de Jesus, né, porque eu tava me convertendo. Mas eu achava que ele era doido. E hoje em dia eu oro muito mais em línguas do que ele, né. Jesus, eu lembro que eu dizia pra ele orar mais baixo, né? Eu morava num condomínio. Gente, olha, só coisas que a gente vai aprendendo e vai vivendo, né? Glória a Deus. Cumprimento da profecia, né? Que é o versículo 21. E pra oração. Amém? Glória a Deus. Então, assim, nós precisamos entender que nem todos os cristãos que estão cheios do Espírito Santo, eles recebem o batismo em línguas, né? Ali fala em 1 Coríntios 12, 27 e 28. Ora, vós sois corpos de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedades de línguas, tá? Então aqui Paulo, ele tá falando da experiência de ser batizado no Espírito Santo, né? Era uma discussão que eles estavam falando sobre os dons do Espírito Santo, mas que existem outros dons, né? Dom de cura, né? Dom de intercessão. Eu creio que intercessão é um dom, né? Aí aquelas pessoas que oram intercedendo, né? Que são intercessoras, isso é um dom, gente, é um dom isso. Né, que ficam lá horas e horas orando por pessoas, enfim, né. O meu filho, ele é um intercessor. Um dia ele tava orando, mais velho, ele foi orar pelo almoço, assim, eu disse, filho, ora pelo almoço e tal, pela comida, e ele começou a abençoar a comida. Daqui a pouco ele tava orando já pelos jovens que são viciados em drogas e não sei mais o que, nas vilelas. Eu digo, olha, ele é um intercessor, né, a gente vê que é um intercessor quando a pessoa já vai nos hospitais, já vai nos asilos, a gente percebe. Deixa eu botar aqui um louvor, gente, senão fica muito silêncio, também não dá. Glória a Deus. Então, uma coisa que impede muitos de serem batizados é o medo, tá? Tem uma moça que eu tô discipulando ela já é uma senhora, né? E ela tem um bloqueio, gente. Assim, eu já vi as línguas impartidas ali, eu já vi o anjo, porque é um anjo, né, que dá é um anjo que vem, tá? Não vou entrar muito no ministério de anjos aqui para não, porque é algo muito profundo e é algo que tem que falar com calma e discernimento também. Nem todos estão prontos para esse alimento, mas é um anjo, tá? Que vai ali e eu vi o anjo na última vez e ela não conseguiu e eu vi que era um medo. Tem pessoas que têm medo, gente, não pode ter medo, tá? E a mente da gente também não pode nos atrapalhar, tá bom? Você tem que estar com a mente livre. E quando a tua mente começar a te atrapalhar, você tem que dizer, mente, cala-te. Você precisa submeter a sua alma ao Espírito, tá? Submeta a sua alma ao Espírito. Tem que submeter, você tem que ter consciência. Você é corpo, alma e espírito. E a sua alma, ela milita
contra as coisas do espírito. Então você tem que dizer, alma, eu te submeto agora, em nome de Jesus, ao meu espírito, tá bem? Porque o teu espírito é a parte de Deus, a alma é a parte carnal, e a alma é sentimento, é emoção, é medo, é dúvida, sabe? Então submeta a sua alma. Às vezes não é demônio, gente, às vezes é sua alma, tá? Ah, é porque o diabo tá me bombardeando. Não, às vezes não é o diabo, às vezes é a tua própria alma que tá bombardeando tua mente. Submeta ela, tá? Tenha autoridade, tenha governo e domínio. A minha alma eu boto ela no lugar dela muitas vezes, tá? Aqui, ó. Mateus 7:11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Lindo demais, né? Glória a Deus. Shalom, shalom, David. Não sei se é David, Davi. Deus abençoe. Amém? Então, nós vamos orar, vamos buscar o batismo. Vamos buscar as línguas. Bora. Glória a Deus. Então as línguas você pode usar para interceder. Shalom, shalom, Manu. Você pode usar para interceder, você pode usar para se edificar, para falar diretamente com Deus. Eu amo orar em línguas, tá? Porque quando a gente ora em línguas, a gente ora aquilo que tem que ser orado mesmo, né, gente? É o próprio Espírito que está falando ao Espírito de Deus. Amém? Vamos buscar então? Se você já tem... Se você já é... Aí, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Batizado em línguas, você vai buscar uma nova qualidade. Obrigado, Pai. Ó, o filtro é ótimo, né? A gente vira, o negócio sai. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então fecha os teus olhos, respira fundo, te desliga de tudo. Tu és o príncipe da paz. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos. Tu és a luz. Ah, Jesus. Nós declaramos que tu és lindo. Tu és perfeito. Tu és digno de ser amado. Ah, Senhor, tu és o príncipe da paz. Tu és o Senhor dos senhores, digno de glória. Tu és grandioso, majestoso, soberano. Aleluia. Aleluia. Nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor Jesus. Te declaramos como nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor do nosso caminho. Ah, nós te declaramos como nosso único e suficiente, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós declaramos que te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Oh, Senhor, com grande amor, Oramanto corrobodogoche cantarabadagaço. Ah, nós te amamos, obrigado, Senhor Jesus, e te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por ter nos libertado, Senhor, por nos tornar livre, por nos dar a vida eterna, por nos tornar filhos e filhas de Deus. Oramanto coriomonoyoshe cantarabadagaço. Obrigado, Senhor Jesus. Rababassuia rabasha tacarabadagashe cantarabadagasuia. Senhor, todo poder. Ah, Senhor, nós declaramos que tu és poderoso, soberano, magnífico, Senhor. Senhor Jesus. Que a tua glória invade os céus e a terra. Todo domínio sobre tudo e Iramananayashe cantaramanayasu. o seu nome está acima de todo nome. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Fale o quanto você o ama. Fale o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é majestoso. O quanto a glória dEle invade os céus e a terra. O glorifique, o exalte. Oramanto rombodogoshe cantarabadagaço. Iramanto romonoyoso cantarabadagashe cantarabadagasuia. Biergue que andoresho quintaramanayasubia. Ah, Senhor, nós te dizemos, Senhor, o Senhor é grandioso, majestoso. O Senhor é digno, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. O Senhor é digno de honra, digno de glória. Ah, digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou.
de receber todo o poder e riquezas e forças, honras e glória. Ao nosso Deus. E ao Yeramanaya Cordeiro pertence a salvação. Yeramanaya Ao She. nosso Deus, que se Adore assenta a no trono. E ao Cordeiro Ele. pertence a salvação. Ele é digno de glória. Ele é digno de glória. O exalte, o exalte, o exalte. Yeramanaya So. Deixe sair, deixe sair. Você que está sentindo alguma palavra, alguma sílaba, deixe sair. Glórias a ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós te glorificamos, te Eu exaltamos. te amo, Senhor. Nós te dizemos, Senhor, o Senhor é amado da nossa alma, Tu és digno, Tu és soberano. Ah, Senhor, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, Senhor, Tu és santo, soberano, majestoso, glorioso. Nós te exaltamos, nós te amamos, precioso Jesus. Eu adoro o Senhor Jesus. Tu és precioso, Senhor Jesus. Tu és precioso, Rabasha, Rabadagashe. O Ramanto Corrobodogoshe. Yeramanto Romonoyoso. Tu és digno de glória. Tu és adorado, Tu és adorado, Tu és amado. Me constrange. Nós te amamos, Senhor Jesus, Jesus. me constrange, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, Yerabadarabababaçu. Nós te amamos, nós te amamos. Jesus. Manifesta tua glória entre nós, Senhor. Oh, Espírito Santo. Xeramantorobodogoxe, cantarabababa. Aleluia, Jesus. Xorobodogoxe, cantarabadagaço. Oramantoromonoyoxe, eramantorobodogoço. Adore, diga o quanto você o ama, o quanto ele é precioso, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é lindo, o quanto você é apaixonada por ele. Vai declarando o teu amor, vai glorificando, exaltando. Oh, Ramanto Corrobodogoxe, canta Rabadagaço. Vai dizendo que ele é digno de todo louvor, que ele é digno de todo poder, de toda honra, toda sabedoria. Toda glória e todo louvor. Obrigado. Adore a ele, adore, adore, adore. Fale os atributos, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é cheiroso, que ele é bondoso, que ele tem o sorriso mais lindo desse mundo. Ah, ele tem o sorriso mais lindo desse mundo. Queira conhecer o sorriso de Jesus, é o sorriso mais lindo desse mundo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. É o sorriso mais lindo. Oh, Senhor Jesus. Ora, mantoroxe. Tome, Senhor, o nosso coração. Ora, manto corrobodogoxe, canta rabadagaçorro, monto robodogoxe. Senhor, nós levamos a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Senhor, entregamos a Ti tudo que temos. Nós levamos, Senhor Jesus, a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Oromonoyossoro monto corrobodogoxe, rabadagarabaço. Tua mão, Senhor, te entregamos. Rabababaxe, rabadagaço. Yeramanaramanayashei. Alguns talvez sintam um choque elétrico, alguns sintam um arrepio, outros sintam vontade de chorar. Yeramanayasu. Nós sentimos sensações em nosso corpo quando o Senhor Espírito Santo de Deus toma os nossos sentidos, quando nós sentimos a presença de uma forma muito forte através da unção de Deus. Orabadagarabashi, canto robodogoshi.
Rababababassorobodogoshe canta rabadagassou. Tu és digno de glória, Senhor. Tu és digno de glória, Tu és digno de glória, digno de adoração. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, 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 precioso, Jesus. Tu és majestoso, Senhor, a Tua glória, Senhor, invade a terra, invade os céus. Ah, Senhor, Tu és soberano, Tu és bom. Oh, Espírito Santo. Ah, Senhor, Espírito Santo, nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Oh, chorobodogoshe canta rabadagassora ba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 . Chorobodogoshe canta rabadagassou. Yerababababababa. Chorobodogorogoshe. Receba mais. Receba mais. O rababababashe canta rabadagassou. Tu és o meu refúgio. Tu és Rababababassu rabadabarabashe canta rabarabassou. Tu és o meu quinhão da terra dos viventes, Senhor. Aleluia. 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 Nós Te glorificamos, Pai, Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te exaltamos. Oh, rabadagarabashe canta rabababassou robodogorobodogoshe. Oh, ramanto robodogoshe canta rabadagassou. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de adoração. Tu és digno, Senhor, de ser amado, exaltado e adorado. Aleluia. Oh, Senhor, nós declaramos que só Tu és santo, só Tu és santo. Urababababa, xarabadagarabababa, chorobodogoroboshe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou colocar um louvor aqui pra gente já ir pro encerramento. Não dá vontade de sair, né? Oxe, fechou, tá repreendido em nome de Jesus. Não é esse, peraí. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, tá repreendido. Eu acho que é esse aqui, vamos ver. Vamos ver se é esse louvor. Conta pra mim nos comentários se você recebeu, se você sentiu a presença. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Oh, aleluia! Não há outro igual. Poli, querida! Shalom, lindona, Deus abençoe. Não há outro igual, gente. Ô, gente, deixa eu botar esse aqui que eu acho que esse aqui é... Tem certeza? Ele é mais... Então primeiro a gente vai tirar essas... Deixa eu tirar aqui, porque tem um anúncio. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Esse é lá do baú. Vamos ver se é esse. Hino de glória e honra, levantamos nossas mãos. Aleluia, aleluia, digno de glória. Aleluia, levantamos nossas mãos. Não é esse louvor, mas tudo bem. Que grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há
outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tu és grandioso, Senhor, tu és majestoso, Senhor. Não há outro igual a ti, não há. Aleluia. Oh, Ramanto, Robodogoshe, canta Rabadagaçô. Levantamos nossas mãos, bradamos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não há outro igual a ti, grande és tu. Aleluia, 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 aleluia. Digno Espírito, oh aleluia, oh aleluia. Coração, aleluia. Eu vou colocar mais um louvor e aí nós vamos orar e vamos encerrar, tá? Aleluia. Tem um louvor que eu gosto muito. Deixa eu ver se é esse, gente. Deixa eu ver se é esse louvor Hidratação aqui. corporal dermatológica. Seus dados estão presos em sistemas... Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Aqui, Deus é tão bom que a gente bota uma palavra, ele... Ai, esse louvor aqui. É esse aqui que nós vamos louvar agora. Ai, eu amo esse louvor. Amém, Sara. É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. E o Sara é uma filha querida, presente de Deus. Uma água que jorra sem fim. Olha aí que lindo. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Eu sou essa mulher, gente. Ontem Deus usou um profeta para falar. E eu sou essa mulher. Coisa mais linda, né? Na que me encontrou. És o dom de Deus, o meu Salvador. Ora manto corrobodosh. Ora baragarabash. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em
Nesse momento, Jesus está vendo a sede que há em você. Então, se derrame, se derrame, se derrame. Uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Oh, aleluia. Aleluia. Porque a minha alma esperou, aleluia, a fonte da vida Que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ora manto robo do você canta rabadagaça. Ora bababas, tarababas, ora manto rabadagaça. A vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Ora bababas, Messias, meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Senhor, enche-nos, Pai. não precisarei de voltar pra minha sede saciar. Enche-nos, Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Ora manto corrobodo você canta rabadagaço. Ora manto romodo. Bababababa. Aleluia. Aleluia, aleluia. A gente precisa encerrar, senão a gente vai ficar aqui. Eu fico horas e horas nesse ambiente. Eu fico horas e horas nesse ambiente. Aleluia. Aleluia. É impossível, né? A gente não chorar sentindo a presença. É impossível. É impossível, né? És o dom de Deus, o Messias. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. lava o meu interior. Ora mande bebas, ora mande bebas, ora manto rodo você. Rabadagarabas, ora manto rabababa. Ora manto corrodo você canta rabadagaço. Gente, a gente vai ter que encerrar, senão vai cair a live, eu não vou conseguir orar. Aleluia. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês não reparem, eu choro demais, gente. Ontem eu tava no meu momento de oração, a almofadinha até ficou no chão ali. E eu choro muito, tava com a cara muito inchada. Recebi uma ligação pra orar pra uma pessoa. Só não repara. E o Joaquim, ele já sabe, tadinho. Antes ele ficava, mãe, por que tu tá chorando? Mãe, por que tu tá chorando? Agora ele já sabe. Às vezes eu tô chorando no quarto, ele chega. Ah, tá, mãe, tu tá orando. É um lindo. Aleluia. Vamos orar então? Vamos orar?
Vamos orar para agradecer ao Senhor por este tempo tão precioso que Ele nos deu hoje. Esse aprendizado tão profundo que o Senhor Espírito Santo nos deu. Assista a live novamente, compartilhe com mais pessoas. Só um pedacinho desse louvor. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos cravos em tuas mãos. graças eu Te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente, de coração. me deu perdão. Obrigado, Jesus. Perdão e a comunhão. Obrigado, Jesus. Digno és. Senhor, Obrigado, Jesus. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que tu venceu, Senhor. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Eu só oro para que os meus filhos tenham esse amor por Jesus. Eu só oro para que eles tenham esse amor por Jesus. Porque se os nossos filhos tiverem amor por Jesus, eles têm tudo. A gente não precisa de mais nada. Sabe, a gente passa vivendo o tempo Aion. A primeira live que eu fiz foi sobre isso, né? E a gente passa vivendo o tempo da eternidade. Então, tudo já é o suficiente, né? Tudo já é o suficiente. A gente passa a não querer mais as coisas passageiras da terra, sabe? É algo extraordinário. Então, ore para que você tenha amor por Jesus, para que você consiga se quebrantar na presença, para que você consiga enxergar o sacrifício de cruz dele como uma maior demonstração de amor do mundo. Sabe? Porque daí tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Se você tiver noção do amor de Jesus por você, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Amém? Não é que a gente encerra chorando desse jeito, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então. Ai, meu Deus. Como é que foi pra você esse momento? Me conta aqui nos comentários. Eu nunca peço comentários, né? Aí depois vocês vêm falar pra mim. E eu quero que edifique a fé das irmãs que estão aqui conosco, dos irmãos, né? Eu acho que tem só mulheres aqui. Só filhas amadas do meu pai. Rosana, se tu puder dar uns print pra mim, depois tu me manda, tá? Porque eu tenho medo de dar print e... Glória a Deus. Eu tenho medo de dar print e sair a live. Amém? Vamos orar, então? Ele é maravilhoso, né? Ele é maior demonstração de amor, né? Eu lembro que nas primeiras células que eu ia, assim, quando eu era ainda casada com o pai do Jojo, né? Que ali o Senhor já começou a fazer obra na minha vida. Eu não entendia muito bem, porque eu ainda ia em Santo Espírito, eu ainda, né... Aquela coisa no começo da obra de Deus, né? E eu lembro que tinha um louvor que eles cantavam muito na célula, que era assim: o maior pintor do mundo está pintando a minha história. E eu cantava aquele louvor e eu chorava. E até as pessoas não entendiam muito bem, né? Que era uma igreja batista, então era uma igreja mais, né? Não entende muito essa questão de quebrantamento e tal. E ali Deus já estava fazendo a obra, né? Ele já estava pintando a minha história, né? E eu nem sabia, eu cantava esse louvor e eu chorava. Nem sabia, né? E ali Deus já estava fazendo a obra e eu passava as minhas lutas, mas eu nunca deixei de buscar Deus, eu nunca... É muito incrível, assim, que Deus fez, sabe? Eu nunca deixei de buscar o Senhor na dor mesmo, sabe?
É só Ele pra fazer isso, né, gente? Só Ele pra me tirar da onde Ele me tirou, sabe? Só Ele, não tem explicação, entendeu? Não, as pessoas, elas não entendem, sabe? Tem gente que não entende, tem gente da minha família que não entende, não vai entender mesmo, enquanto não viver isso, enquanto não conhecer Jesus como eu conheço, enquanto não conhecer o Espírito Santo, não vai entender mesmo, não vai entender. Não é, Senhor. Ele é digno, né, gente? Ele é digno das nossas lágrimas, Ele é digno do nosso amor, Ele é digno das nossas madrugadas, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é soberano, não tem... Falta até palavras, né? Quando a gente vai falar de Jesus, faltam palavras pra... De tão soberano que Ele é, né? Tão majestoso, glorioso, não faltam palavras. Amém? Glória a Deus, vamos orar então? Em nome de Jesus. Foi tremendo. Vamos agradecer, Senhor, Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós só temos que te agradecer, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Espírito Santo. O que seria, Senhor, da nossa vida sem ti, Senhor? O que seria da nossa vida sem ti? Eu não seria nada. Segura na minha mão, Senhor, não deixe que eu caia, Pai. Segura na minha mão, me sustenta. Senhor, segura as minhas irmãs, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Sustenta cada uma delas, Deus. Que elas tenham cada vez mais encontros profundos contigo, Espírito Santo de Deus. Proteja-nos, Senhor, blinda-nos de todo mal. Proteja os nossos filhos, Pai. Guarda, Senhor, o Felipe, o Joaquim. Guarda os filhos das minhas irmãs, Pai. Dá sabedoria, Senhor, dá discernimento. Fica conosco, Senhor, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Gera sede, gera fome, Senhor. Gera desespero pela Tua presença em nós. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos conservar isso e ter cada vez mais dessa fome, dessa vontade de Te conhecer e Te buscar, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Nós Te declaramos, Senhor Jesus, como nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas, como nosso único e suficiente Salvador. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, entra no nosso coração e faz morada, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Enche os nossos filhos, Espírito Santo, que eles sejam cheios de Ti, Senhor. Que eles sejam cheios de Ti. Enche essa nova geração, Senhor. Enche a nova geração. Nós Te amamos, Senhor. Nós declaramos que nós Te amamos. Nós Te louvamos, Te glorificamos, Te exaltamos. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Ai, vamos encerrar com esse louvor. Não dá vontade de sair desse ambiente, né, gente? Eu tô tão desacostumada a estar sozinha em casa que eu posso levantar o louvor, né? E aí eu fico, ai meu Deus, mas não tem mais ninguém dormindo aqui. Os guris estão na casa dos pais, então tá tudo certo. Há uma canção em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia. Ele é o Rei da Glória. 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 Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Amém. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu creio que eu volto às 4 da manhã de novo para fazer mais uma live. Vamos ver se é essa a direção que o Senhor Espírito Santo quer nos dar. Amém. Deus te abençoe.
Busque o Senhor, aproveite esse ambiente até às 6 da manhã, é um horário profético. 6 da manhã é a hora que, Deus libera a bênção, tá bem? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.